viúvo milionário seguiu a babá depois do trabalho. O que ele descobriu mudou tudo. Carol, espere! A voz de Nathan Caldwell rompeu a garoa suave quando Carol Narson chegou ao último degrau da grande varanda de pedra. A chuva de outono era leve, mas constante, embaçando a passarela polida com seu brilho prateado. Ela se virou bruscamente, o rabo de cavalo loiro úmido e a bolsa de lona pendurada no ombro. Seus olhos, cansados, mas firmes, encontraram os dele. Há algo errado, Sr. Caldwell. Nathan deu um passo à frente. Aonde o senhor vai com tanta pressa? O senhor tem saído muito cedo ultimamente. A expressão de Carol não mudou, mas ela ajustou a alça da bolsa. Tenho assuntos pessoais para tratar. Meu turno terminava às 7, senhor. Acho que estou livre para ir. Nathan estreitou os olhos, não de forma rude, mas preocupada. Ouvi você ao telefone ontem à noite. Você parecia estressado. Disse que precisava de uma grande quantia em dinheiro. Está tudo bem? Por um segundo, Carol congelou, apenas o suficiente para ele perceber. Isso foi uma conversa particular. Ela respondeu, com a voz tensa. Eu sei que era. Mas você se importa com meu filho. Ele te adora. Só preciso saber se há algo com que eu deva me preocupar. Carol apertou a bolsa de lona com mais força. Se você não confia mais em mim, talvez devesse encontrar outra pessoa para cuidar do Noah. Nathan encolheu. Aquilo doeu mais do que deveria. Ela se virou e desceu as escadas rapidamente, as botas chapinhando nas poças rasas. Sua figura logo foi engolida pela escuridão suave além do portão da frente. O brilho da luz da varanda tremeluzia atrás dela, lançando sombras longas e incertas. Lá dentro, a mansão parecia mais vazia do que o normal. Nathan voltou para o escritório, serviu-se de um uísque e olhou através das janelas altas e salpicadas de chura. A casa, antes construída para impressionar, agora ecoava em silêncio. Ele a havia projetado dessa forma, limpa, controlada, impenetrável. Um lugar sem surpresas. Mas Carol, ela era diferente. Desde que começara a trabalhar lá, 6 meses atrás, trouxera algo para casa que ele não percebera que sentia falta. Calor. Noah, antes retraído desde a morte da mãe, se abriu. Ele viu de novo. Ele brincou. Ele sorriu. E foi Carol quem o fez sair disso. Naquela manhã, Nathan observou do corredor Noah, de pijama, puxar a mão de Carol e sussurrar. Você pode ficar esta noite? Só até eu dormir. Carol sorriu, suave e sincera, e se ajoelhou para aconchegar seu coelho de pelúcia na curva do braço dele. Não esta noite, querida, mas volto logo de manhã. É uma promessa. Nathan sentiu algo em seu peito, então. Algo tranquilo. Algo esperançoso. Mas agora, depois da partida repentina dela e do telefonema que ele ouviu, ele repetiu as palavras em sua mente. Preciso disso logo. Não posso pedir a mais ninguém. Estou fazendo tudo o que posso. Nenhuma menção a uma emergência familiar. Nenhum contexto. Apenas desespero. Ele sabia o que sua mente queria fazer. Proteger seu filho. Mas seu coração estava em conflito. Carol nunca fora nada além de gentil. Mesmo assim, segredos, especialmente quando ligados a dinheiro, nunca terminavam bem. Ele aprendera isso dolorosamente depois de Jennifer, depois de Amelia, depois de ver as pessoas mudarem no momento em que percebiam o quanto ele valia. Seus dedos pairaram sobre o painel de segurança. Alguns cliques e a tela se iluminou. Ele revisou as filmagens do dia anterior, Carol chegando na hora certa, penteando o cabelo de Noah, organizando a gaveta de artesanato, lendo histórias de ninar no sofá. Nada suspeito. Nada de errado. Exceto a ligação. Ela havia saído para o terraço dos fundos, o telefone pressionado. Ela não viu o ângulo da câmera. Estou tentando. Eu disse que estou tentando. Só preciso de mais tempo. Não desista de mim. Nathan silenciou o vídeo. O tom de voz dela, tenso, ansioso, repetia-se sem parar em sua cabeça. Não era medo. Era pressão. Desespero. Ele se levantou abruptamente, a bebida esquecida. Ele não queria ser aquele homem, aquele que duvidava de pessoas boas. Mas se algo estava acontecendo pelas costas e colocava Noah em perigo, ele precisava saber. Vestindo o casaco, pegou as chaves e foi para a garagem. Sentou-se ao volante de sua Mercedes preta e ligou o motor, o zumbido baixo preenchendo o silêncio. Através do para-brisa, a chuva borrava o mundo em raios de luz e sombra. Arrancou lentamente, faróis apagados, mantendo distância quando virou a rua na direção que Carol havia tomado. Talvez ela estivesse só tentando sobreviver. Talvez tivesse um passado que escondia. Talvez fosse tudo o que dizia ser. E, talvez, apenas talvez, ele estivesse a ponto de descobrir algo que mudaria tudo o que ele achava que sabia. Naquela noite, ele a seguiria. Naquela noite, ele descobriria a verdade, mesmo que isso quebrasse a única conexão frágil que ele restava. A Mercedes preta de Nathan estava parada a 2 quarteirões da mansão, com os faróis apagados e o motor baixo. A chuva traçava linhas no para-brisa, quando ele observava Carol embarcar no ônibus urbano,
sua bolsa de lona firmemente apertada ao lado do corpo. Ela não olhou para trás. Ele a seguiu a uma distância cautelosa, com o coração disparando. Parecia errado, como uma traição. Mas a suspeita se recusava a se acalmar. Ela estava escondendo algo. Ele precisava saber o quê. O ônibus seguiu para o sul, deixando para trás as torres de vidro de Seattle e serpenteando por bairros mais antigos. Os olhos de Nathan acompanhavam cada curva, seu aperto no volante aumentando. Finalmente, Carol desembarcou em um bairro abandonado. Calçadas craqueladas, postes de luz piscando, prédios pichados. Ela atravessou a rua e entrou num prédio azul desbotado, com uma placa torta. Centro Comunitário Hope Haven. Nathan estacionou do outro lado da rua. Através das janelas salpicadas de chuva, ele a viu sendo recebida calorosamente por uma mulher de cabelos grisalhos e em seguida conduzida a uma sala bem iluminada cheia de crianças. Algumas estavam sentadas em tapetes, outras brincavam com giz de cor e papel. Carol se ajoelhou entre elas, sua voz perdida atrás do vidro. Da bolsa, ela tirou livros, canetinhas, bonecas de papel. Uma garotinha hesitou a princípio, depois se aproximou lentamente, enquanto Carol a ajudava a desenhar uma casinha de palitos com flores na frente. Carol sorriu, gentil, com paciência. Real. Um garoto espirrou atrás dela. Sem hesitar, ela tirou um cachecol do próprio pescoço e o enrolou no dele. Ele piscou. O cachecol era tritocado à mão. Ele havia feito na mansão nos intervalos do almoço. Ela não fez para si mesma. Ele observou por quase 1 hora. Carol lia histórias em voz alta. Ela se abaixava para encontrar as crianças na altura dos olhos, ajustava botões no casaco de um menino, segurava uma garota chorando até que ela se acalmasse. Ela ria quando eles riam. Ela se movia como se aquele lugar, aquele espaço decadente subfinanciado, fosse o seu verdadeiro lar. Nathan recostou-se no assento. Impressionado. Ela não estava escondendo mentira. Ela estava escondendo gentileza. Ele olhou para a caixa de doces que estava a seu lado, uma sobra da sua equipe de cozinha. Sem pensar, rabiscou um bilhete. Para as crianças. De alguém que acredita nelas. Ele o colocou junto com a caixa. Atravessou a rua e o deixou silenciosamente na porta do centro comunitário, antes de se retirar. De volta ao carro, ele observou pela janela enquanto Carol encontrava o pacote. Ela parou, confusa, e então sorriu, suave e sincera. Ela leu o bilhete 2 vezes. Ele a viu tocar o peito brevemente. Ele expirou. Na manhã seguinte, Carol chegou ao trabalho 10 minutos atrasada, com as bochechas coradas e o cabelo úmido da caminhada. Ele estava segurando o bilhete na mão. "Senhor Caldwell", disse ela cuidadosamente, parada entre a cozinha. O senhor deixou alguma coisa em Hope Haven?" Ele não se virou. "Talvez." "Por quê?" Ele encarou ela. "Porque eu estava encanada a você." "Você me seguiu." Ele assentiu uma vez. "Você pensou que eu estava roubando." "Eu pensei." Sua voz era baixa. "Mas eu vi outra coisa. Você, com aquelas crianças, foi bonito." Carol olhou para o bilhete. "Eles aboraram os doces. Obrigada." "O senhor não deveria ter que fazer isso sozinho." "Deixe-me ajudar." Ela... "Isso não é caridade. Eu sei. É a admiração." Seus olhares se encontraram, e pela primeira vez, algo suave passou entre eles, como o início de uma confiança. Nathan estava sentado à sua mesa no escritório, o sol da tarde lançando longas sombras sobre a madeira escura. A tela do seu notebook exibia um site modesto, simples, funcional, sincero. Hope Haven Community Center, atendendo às famílias esquecidas de Seattle. Ele percorreu fotos borradas de voluntários, jantares comunitários, programas extracurriculares. No canto de uma foto, Carol, ajoelhada ao lado de uma criança, segurando um coração de papel com "Acredite em si mesmo", rabiscado com giz de cor. Eles estavam ficando sem fundos. As doações haviam diminuído. O aquecedor havia quebrado 2 vezes naquele inverno. Nathan closou o browser e recostou-se em silêncio. Naquela noite, fez algumas ligações discretas. À meia-noite, uma empresa de fachada que ele costumava usar para filantropia anônima tinha transferido $50 mil, 0 centavos, para Hope Haven. Ele dormiu melhor do que em semanas. No dia seguinte, demorou mais do que o normal na cozinha. Carol chegou com seu jeito tranquilo de sempre, o cabelo preso atrás das orelhas, as mangas arregaçadas. "Bom dia, Sr. Caldwell", disse ela largando a bolsa. "Carol", disse ele, fingindo tomar café. "Como está o Noah com as cartas?" Ela sorriu, melhorando. "Ele escreve o nome de trás para frente às vezes, mas tem orgulho disso." Nathan deu uma risadinha. "Parece a mãe dele." O sorriso de Carol sumiu um pouco, mas ela assentiu. "Ele fala dela. Espero que não se importe de responder perguntas, mas eu estava pensando, o que te fez querer trabalhar com crianças?" A mão de Carol relaxou o lado da bolsa de lona.
Eu cresci em um lar de adaptação. Passei por muitos lares e, sempre que podia, me aproximava das crianças mais novas. Nathan entendeu. Qual é a sua identificação? Ele parou o vidro com o uísque. Eu não tenho método. Inclua a informação do centro comunitário. Comprem um segundo pacote, um arrecadador de fundos profissional. Carol parou sobre o almoço que ela estava preparando. Cresci em um lar coletivo, sem pais, sem irmãos, apenas uma porta giratória de assistentes sociais e beliches. Ela respirou fundo. Havia uma voluntária que vinha toda semana ler para nós. Ela trazia livros de bolso e biscoitos. Ela ficou apenas 1 ano, mas eu nunca a esqueci. Nathan não disse nada, com medo de interromper a rara franqueza em sua voz. Prometi a mim mesma que, se algum dia saísse, faria o mesmo por outra pessoa. Noah correu para a cozinha naquele momento, ainda de meias. Dona Carol, olha, eu nos desenhamos no parque. Ela se ajoelhou, examinando os bonecos de palito rabiscados. Tão lindo, Noah, você até se lembrava do slide. Nathan a observou colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha, ouviu a suavidade em sua voz. Ela havia dado ao filho dele algo que ele não fora capaz de dar a si mesmo: família. Naquela noite, quando Carol partiu para Hope Haven, Nathan colocou uma pequena caixa embrulhada na mesa perto da porta. Dentro havia um conjunto de luxo de blocos de montar coloridos, o suficiente para 10 crianças. Ele acrescentou um bilhete com uma caligrafia limpa e cuidadosa. Para Noah e seus amigos, de alguém que acredita em brincar. Na manhã seguinte, Carol pegou a caixa com dedos gentis. Isso não estava aqui ontem. O Noah mencionou que seus amigos não tinham muitos brinquedos, disse Nathan, fingindo casualidade. Ela estreitou os olhos, depois suavizou. Obrigada. Vou garantir que eles entendam. Nathan assentiu, escondendo a dor no peito. Esperança. Era isso que ela lhe dava. Sutilmente, com firmeza, sem pedir nada em troca. E pela primeira vez em anos, Nathan queria retribuir. A luz da manhã entrava suavemente pelas janelas altas da sala de estar dos Caldwell, lançando manchas douradas no chão onde Noah estava sentado, seu livro de colorir aberto. Carol se ajoelhou ao lado dele, com a voz suave, enquanto lia em voz alta um livro ilustrado sobre um urso que construiu uma casa na árvore para seus amigos. Nathan se encostou na porta, observando-os à distância. Havia algo reconfortante na cadência da voz de Carol, algo acalentador no jeito como Noah se aconchegava a seu lado. Quando a história terminou, Carol fechou o livro e bagunçou o cabelo de Noah. Vá lavar as mãos antes do café da manhã, ok, amigo? Noah assentiu e foi correndo em direção ao banheiro. Nathan deu um passo à frente. Você é muito bom com ele. Carol olhou para cima surpresa. Obrigada. Ele hesitou. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Ela ficou um pouco tensa. Acho que sim. Semana passada, quando eu te segui, ele parou, de repente sem saber como dizer. Eu vi o que você estava fazendo no centro comunitário. Mas ainda não entendi. Por que manter segredo? Carol suspirou lentamente. Porque as pessoas nem sempre veem boas intenções. Elas veem distrações, falta de profissionalismo. Eu estava preocupada que você achasse que eu não era dedicado o suficiente a este trabalho. Eu não acho, Nathan disse baixinho. Eu acho que você está fazendo notável. Ela se sentou no sofá, com as mãos entrelaçadas no colo. Tem uma menina, Lily. Ela tem 9 anos. Perdeu os pais em um incêndio no ano passado. Ela não fala muito, não olha nos olhos de ninguém. Os terapeutas do Hope Haven disseram que ela precisa de sessões regulares, talvez medicação, mas não temos dinheiro. Nathan sentiu uma dor surda no peito. Tenho trabalhado nos fins de semana em uma livraria, continuou Carol, tentando cobrir o custo de uma sessão por semana. É por isso que saí mais cedo algumas vezes, não porque não me importe com o Noah. Ele sentou-se em frente a ela. E eu nunca deveria ter duvidado disso. Ela deu um sorriso fraco. Eu nunca tive muito. Cresci contando moedas para comprar leite. As pessoas presumem que você é preguiçoso ou irresponsável se veio do nada. Eu me esforcei tanto para construir confiança neste papel, eu não queria colocar isso em risco. A garganta de Nathan se apertou. Eu entendo. Ela olhou para cima. Você entende? Ele assentiu. Perdi minha esposa há 3 anos. Câncer. Rápido e cruel. Depois disso, parei de deixar as pessoas entrarem. Todo mundo queria alguma coisa.
Dinheiro, acesso, influência. Eu me tornei alguém que verificava as imagens de segurança em vez de fazer perguntas. Eu tinha medo de trostar. Os olhos de Carol brilharam. Esse tipo de perda, não consigo imaginar. Eu acho, ele disse em voz baixa, que nós dois temos um pouco de medo de sermos machucados, de sermos vistos. Ela deu uma risada trêmula. Você pensaria que ajudar os outros nos faria sentir mais corajosos, mas nem sempre nos faz sentir seguros, ela acrescentou. O silêncio se instalou entre eles. Então, baixinho, Carol disse: às vezes, me pergunto se alguém como eu, com o meu passado, pode ser truamente amado. O peito de Nathan se contorceu. Você merece mais do que amor. Você merece segurança, confiança, respeito. Os ombros dela tremeram. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Ele não estendeu a mão para ela. Ele não ousou. Mas naquele momento algo mudou. Uma compreensão. Um fio frágil de confiança. Naquela tarde, Nathan ligou para uma rede particular de terapia. Ele conseguiu, por meio de uma organização sem fins lucrativos afiliada, patrocinar o tratamento de Lily. Sessões semanais com um especialista em trauma, cobertura completa, sem nome associado. Na próxima vez que Carol voltou para a casa do Hope Haven, seus olhos estavam vermelhos, mas brilhando. O terapeuta disse que receberam uma bolsa para Lily, uma bolsa inteira. Não sei quem providenciou, mas ele sorriu. Às vezes, coisas boas chegam a boas pessoas. Nenhum dos dois disse mais nada, mas ambos sentiram. O queia silêncio, que não vem de grandes gestos, mas de finalmente ser vista. O ar da manhã dentro da propriedade Caldwell parecia mais pesado do que o normal, como uma tempestade que nunca chegava, mas ainda deixava tudo úmido. Carol se movia silenciosamente pela cozinha, preparando o café da manhã de Noah, seus movimentos praticados e precisos. Do outro lado da ilha de mármore, Nathan a observava, o café esfriando. Ele pigarreou. Carol, eu estive pensando... Ela olhou para cima brevemente. Sim, Sr. Caldwell. Nathan hesitou. Quero lhe oferecer um novo cargo. Uma gerente de casa em tempo integral. Salário mais alto, menos horas. Isso lhe daria tempo para os seus estudos e para continuar o seu trabalho no Hope Haven. Carol frangiu, rapidamente perdendo a compostura que tinha no começo. Ele continuou gentilmente. Você fez tanto por Noah, por mim. Quero suportar o que você está fazendo. Serviço social, o centro. Você deveria ter espaço para perseguir esse sonho sem se esgotar. Por um momento, Carol não disse nada. Depois, colocou o pão na torradeira e virou-se para ele. Agradeço a oferta, de verdade, mas tenho que anular. Nathan frangiu. Por quê? Porque eu preciso fazer isso sozinha, respondeu ela de costas para ele. Se eu aceitar a sua ajuda, se me tornar dependente da sua generosidade, não sei se vou parar de me sentir pequena. Pequena? Repetiu ele confuso. Como se não merecesse onde estou, disse ela baixinho. Como se fosse tudo caridade em vez de mérito. O coração de Nathan afundou. Carol, não é assim como eu te vejo. Mas é assim que eu me vejo, sussurrou. Daquele dia em diante, algo mudou. Carol permaneceu profissional, pontual, educada, mas distante. Ela não se demorava mais para ler com o Noah, não se juntava mais a Nathan para conversas matinais casuais, nem perguntava sobre seus planos para o fim de semana. Suas respostas eram breves, seus sorrisos fracos e fugias. Nathan sentiu o vazio como um vento frio atravessando uma janela quebrada. Tentou falar com ela. Como está Lily? Perguntou ele certa tarde. Está melhorando, ela disse sem tirar os olhos da louça. E suas classes? Ótimas. Era como falar através do vidro. Ele disse a si mesmo que deixasse para lá, que respeitasse os limites dela. Mas à noite, a casa ecoava mais alto. Noah missava suas histórias, Nathan sentia falta do seu riso. A faísca que antes florescera silenciosamente entre eles havia se apagado, e ele não sabia como abrir a janela novamente. Seria por causa dele? Porque ele tinha demais? Porque ela sentia que tinha de menos? Ou seria algo mais profundo? O medo dela de precisar de alguém e o medo dele de ser necessário? Semanas passaram no ritmo lento e doloroso de uma despedida não dita. Então, numa manhã de quarta-feira,
Carol entrou no escritório dele. "Preciso falar com você", disse ela, apertando uma pasta no peito. "Vou pedir demissão." As palavras caíram como um soco. "Fui aceita em um programa universitário em meio período em serviço social. E o Hope Haven precisa mais de mim agora que estamos expandindo os serviços. Está na hora." Ele engoliu seco. "Você vai embora?" "Vou ficar mais 2 semanas para treinar um substituto", acrescentou ela rapidamente. "O Noah merece uma transição suave." Ele assentiu, embora suas mãos tremessem um pouco. "Entendo." Ela hesitou. "Sou grata a tudo, Sr. Caldwell. O senhor foi mais generoso do que eu imaginei." Ele deu um sorriso forçado. "Eu sempre quis o melhor para o senhor." Os lábios de Carol se entreabriram, como se ela quisesse dizer algo mais, mas não disse. Ela se virou e saiu, deixando-o olhando para a porta vazia. Naquela noite, Nathan ficou sentado à sua mesa muito depois que a casa ficou em silêncio. Ele pegou um pedaço de papel de carta creme com sua caligrafia lenta e deliberada. "A quem possa interessar", começou. Era uma carta de recomendação, eloquente, radiante. Merece cada sonho que ousar perseguir. Ele não assinou. 2 dias depois, Carol recebeu a carta com a bolsa de estudos em sua caixa de correio em Hope Haven. Ela olhou para ela, incrédula, e então notou a recomendação anexa, seu nome escrito em tinta familiar e em espiral. Não havia assinatura, mas ela sabia. Ela apertou o papel contra o peito, fechando os olhos, o coração cheio e partido ao mesmo tempo. Ele a estava deixando ir, respeitando sua escolha, apoiando-a de qualquer maneira. E isso a fez questionar tudo o que ela achava que sabia sobre força e amor, e o que ele realmente significava ser vista. O sol de outono filtrava suavemente pelas folhas ralas, lançando manchas douradas de luz sobre os bancos do parque e o playground. Nathan avistou Carol perto do jardim comunitário, seu rabo de cavalo loiro balançando ao vento, enquanto ela se ajoelhava ao lado de Lily, guiando a mão da menina por uma página de um livro ilustrado. Outras crianças zumbiam ao redor deles, rindo, gritando, perseguindo umas às outras. Mas Carol permaneceu calma e concentrada, sua voz suave acalmando o momento. Ele se aproximou lentamente, sem saber se tinha o direito de perturbar seu mundo. Ela olhou para cima assim que ele chegou à beira do parquinho. "Nathan", ela disse, surpreso. "Espero não estar atrapalhando", disse ele, com as mãos nos bolsos. Carol se levantou, tirando folhas da calça jeans. "Você é sempre bem-vindo aqui. Este parque é de todos." "Eu precisava te ver", admitiu Nathan, "para dizer algo que eu deveria ter dito há muito tempo." Ela gesticulou em direção a um banco próximo. Eles se sentaram, a uma distância confortável entre eles. Lily acenou em despedida e saiu correndo para se juntar a um grupo perto dos balanços. "Eu te segui naquela primeira noite", disse Nathan depois de um instante. "Na noite em que você saiu cedo com a bolsa de lona." Os ombros de Carol ficaram tensos. "Achei que você estivesse escondendo alguma coisa", ele continuou. "Eu tinha todas essas suspeitas. Já vi pessoas se aproveitarem de mim antes, pessoas em que eu confiava. Eu estava com medo." Ela não olhou para ele, apenas assentiu lentamente. "Mas então eu vi você com as crianças, e isso me mudou", ele disse, sua voz mais suave agora. "Você me ensinou mais sobre gentileza em uma noite do que eu aprendi em 35 anos. Os olhos de Carol brilharam. "Eu sabia que você não confiava em mim. Eu senti isso. E eu odiava me importar." Nathan se virou para ela completamente. "Por que você nunca me disse a verdade?" "Porque eu também estava com medo", ela sussurrou. "Com medo de que você me visse como um caso de caridade. Uma garota pobre com uma história trágica. Eu não queria sua pena. Eu não queria ser mais um projeto." "Você nunca foi", ele disse ferozmente. "Eu cresci ouvindo que eu não era o suficiente." Ela continuou. "Meus sapatos estavam muito gastos. Meu almoço é muito simples. Meu sonho é muito grande." As crianças riram de mim. Os professores tiveram pena de mim. Eu disse a mim mesmo que nunca deixaria ninguém me definir pelo que me faltava. Nathan expirou lentamente. "Eu sei como é construir muros." Ele olhou para as próprias mãos, o peso das lembranças puxando as bordas de sua voz.
Depois que minha esposa morreu, tudo desabou. Eu não pude protegê-la. Eu não pude proteger Noah da dor. Eu me fechei. Tranquei os portões e isolei o mundo. Eu pensei que segurança significava solidão. O olhar de Carol se suavizou. Eu vi você trazer a vida de volta a esta casa. Ele disse. Você deu a Noah o riso dele novamente. Você me deu esperança. E em algum lugar ao longo do caminho, eu me apaixonei por você. Carol ofegou, sua mão instintivamente cobrindo a boca. Mas eu estava com muito medo, ele acrescentou, porque pensei que você nunca iria querer alguém como eu, quebrado. Rico, sim, mas vazio, danificado. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Carol. Você acha que eu não tenho medo? Ela sussurrou. Você acha que eu não me apaixonei por você também e disse a mim mesma que era impossível? Nathan estendeu a mão para ela, hesitou, depois a segurou delicadamente. Então, por que estamos deixando o medo vencer? Ela piscou para conter as lágrimas. Porque um amor assim parece grande demais, arriscado demais. Ele apertou a mão dela. Mas é real, não é? Carol assentiu lentamente, os olhos fixos nos dele. Sim, é real. Eles ficaram sentados em silêncio, as mãos entrelaçadas, o riso das crianças ecoando ao redor deles como música. Pela primeira vez, a distância entre eles não era um abismo, era uma ponte. Nathan enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno caderno de couro. Eu tenho guardado isso, disse ele, anotando todas as coisas que você disse a Noah, suas palavras, quando ele estava com medo, quando sentia falta da mãe dele, quando duvidava de si mesmo. Carol abriu o caderno lentamente. Dentro, na letra caprichada de Nathan, havia dezenas de citações. Você é mais forte do que pensa. Ser gentil é a coisa mais corajosa que você pode ser. Nenhuma tempestade dura para sempre. Na última página, uma última poupada sozinha. Você é minha inspiração. Carol apertou o livro contra o peito, as lágrimas escorrendo livremente. Não sei o que o futuro reserva, disse Nathan com a voz rouca, mas eu sei de uma coisa. Não quero encará-lo sem você. Ela se inclinou para ele, apoiando a cabeça no ombro. Eu também não. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois sentiu medo. O grande salão de baile do Hope Haven Gala brilhava com lustres de cristal e uma suave luz dourada. Mesas cobertas de linho branco estavam cercadas por convidados bem vestidos, líderes comunitários, doadores, pais e filhos cujas vidas foram tocadas pelo centro. Na extremidade oposta, um palco elevado estava montado para a apresentação daquela noite. Carol estava atrás do pódio, com seu cabelo loiro inflamando seu rosto suavemente. Ela usava um vestido azul marinho, simples porém elegante, e seus olhos percorriam a sala de rostos familiares. Pais que ela confortara, crianças que ela ensinara. Seu coração batia forte no peito. Boa noite a todos. Ela começou com a voz firme. Um silêncio se instalou enquanto ela continuou. Estou aqui esta noite por causa do Hope Haven e por causa das pessoas extraordinárias que acreditam em sua missão. Mas há uma pessoa aqui que mudou tudo para mim. Ela pausou e um leve murmúrio percorreu a plateia. Carol respirou profundamente. Ele me pediu para chamá-lo de alguém especial, e eu quero agradecer a ele por me ajudar a acreditar que mereço sonhar mais alto. Nathan sentou-se a uma mesa perto da frente, seu coração batendo forte. Ele viu a maneira como a plateia se virou para olhá-lo. Onde antes suspeita e incerteza enchiam seu peito, agora apenas expectativa e orgulho. Ele levantou a mão em um pequeno aceno, escondido atrás de sua taça de champanhe. Carol chegou à última linha. Então, obrigada, ela disse suavemente. O aplauso aumentou e ela se afastou do pódio. Observando a sala, viu Nathan se levantando lentamente de sua cadeira, os olhos brilhantes de emoção. Senhoras e senhores, o mestre de cerimônias do gala deu um passo para frente. Temos uma última surpresa. Por favor, deem as boas-vindas ao Sr. Nathan Caldwell ao palco. Nathan atravessou a sala, o paletó mal se moveu, e subiu ao palco.
O aplauso ficou mais alto. Ele pigarreou. Enquanto ele falava, sua voz ecoou pela sala com sinceridade. Boa noite. Sinto-me honrado em estar aqui hoje, para dizer o que eu deveria ter dito há muito tempo. Há alguns meses eu apoiei anonimamente o Hope Haven, porque acreditava em sua missão. Eu conheci uma mulher, esta mulher, que personifica tudo o que ele representa. Compaixão, resiliência, amor. Seu nome é Carol Larson. A mão de Carol voou para a boca. O público se inclinou para a frente. Eu a segui até este mesmo parque, até o Hope Haven, para ver pessoalmente como ela ensinou e manteve os nossos filhos unidos. Eu a observei derramar seu coração em crianças que precisavam de mais do que só ajuda. Elas precisavam de esperança. E eu percebi que eu estava errado em duvidar dela. Eu estava errado em pensar que a sua história era tudo menos bonita. Ele pausou, a voz engrossando. Carol, me desculpe por não ter confiado em você antes. Eu me apaixonei por sua gentileza muito antes de entendê-la. Eu te amo e quero dizer isso publicamente, porque você merece ser vista por quem você realmente é. Silêncio tomou a sala. Então a plateia explodiu em aplausos, suave no início, depois se transformando em uma ovação de pé. Lágrimas brilharam em muitos olhos, inclusive os do Carol. Nathan ofereceu a mão a Carol. Ela deu um passo para frente, coração disparando. Ele pegou a mão dela, guiando-a gentilmente para ficar ao seu lado e, para a alegria de Nathan, Noah aproximou-se gingando por trás de Carol, apertando a cintura em seus braços pequenos. Mamãe, ele chamou, bem alto para que a multidão se calasse novamente. Um suspiro percorreu a sala. Carol se ajoelhou para abraçá-lo. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto Nathan a abraçava com o braço livre. Eles são meu coração. E são minha família. Suspiros suaves e mais aplausos encheram a sala. Carol Rose transbordou de alegria. Então Nathan pigarreou. Antes que percamos o momento, disse ele com a voz leve mas cheia de emoção, quero anunciar uma coisa. Ele recuou para a beira do palco. A partir desta noite, estou criando o Fundo de Bolsas de Estudo Carol Larson, em homenagem à dedicação de Carol à educação e às crianças. Este fundo apoiará crianças órfãs e de baixa renda na busca por seus sonhos de faculdade, porque todos merecem esperança. A multidão explodiu novamente em aplausos. Carol cobriu a boca, atordoada. Nathan deu um passo à frente, envolvendo-a em um abraço caloroso. Ele viera para lhe dar tudo o que podia: amor, confiança, respeito. E agora ela carregaria o nome dele para o futuro, ajudando inúmeros outros a encontrar esperança. Noah a abraçou pela cintura, sorriu e a família ficou ali, unida, absorvendo o amor e a celebração. O baile terminou com risos, brindes e dança. Mas no palco, sob a luz suave, Carol e Nathan estavam de mãos dadas, os braços dele a envolvendo firmemente, os dela repousando sobre o coração dele. Eles haviam superado seus medos, construído confiança entre dois mundos e agora o amor florescera plenamente. Era mais do que reconciliação. Era renascimento. E esta noite, todos os presentes a testemunharam. O sol se punha sobre o Pacífico, laçando tons dourados sobre as ondas enquanto se beijavam na praia. A brisa era suave, gentil, acariciando levemente os longos cabelos loiros de Carol. Ela caminhava descalça pela praia, de mãos dadas com Nathan, enquanto Noah saltitava à frente deles, seu riso brilhante e puro contra a música do oceano. Fazia um mês desde o baile, e a vida havia mudado, não com a força de uma tempestade, mas com a certeza silenciosa de uma maré. Hope Haven continua a prosperar. Carol aceitou um papel de liderança, orientando programas para crianças como antes. Nathan se afastou dos assuntos corporativos diários, optando por investir em pessoas e propósito. E Noah, ele não acordava mais chorando à noite. Seus pesadelos foram substituídos por histórias de ninar e abraços matinais. Enquanto o trio passeava pela orla, Nathan fez uma pausa. Ele se virou para Carol, seus olhos captando o último brilho do pôr do sol. Tem uma coisa que eu quero te perguntar, ele disse suavemente. Carol sorriu, divertida. Outra surpresa? Ele assentiu. Então enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma pequena caixa de veludo. Abrindo-a, ele revelou um anel simples e elegante. Ele lhe enviava uma pequena estrela esculpida. Uma estrela? Ela sussurrou.
Por esperança, ele respondeu. Pela luz que você trouxe para nossas vidas. Carol, você quer se casar comigo? Você quer ser nosso lar? Ela piscou para conter as lágrimas, o riso preso na garganta. Sim, ela respirou. Sim, Nathan. 1000 vezes sim. Noah correu de volta bem a tempo de ver Nathan colocar o anel no dedo dela. Somos uma família agora? Perguntou ele, olhos esperançosos procurando os dela. Carol se ajoelhou e o puxou para seus braços. Sempre fomos, querido. Nathan se juntou a eles, envolvendo os dois em seus braços. Ficaram assim, os três, emoldrados pelo céu e pelo mar. Mais tarde, Noah desenhou na areia molhada com um graveto. 3 bonecos de palito de mãos dadas sob um sol sorridente. Acima deles, em letras irregulares, ele escreveu: Minha família. Nathan leu as palavras e então se virou para Carol. Eu tive tanto medo uma vez. Medo de confiar, de sentir. Mas você valeu a pena o salto. Ela se encostou nele. Você também. Obrigada por assistir a esta história comovente. Se você acredita que a gentileza pode mudar uma vida e que o amor genuíno pode curar até as feridas mais profundas, então você está no lugar certo. Não deixe de assinar o Soul Stirring Stories para mais contos emocionantes, inspiradores e comoventes, criados especialmente para você. E se essa história te emocionou, deixe um comentário. Adoraríamos ouvir sua opinião. Seus sentimentos são o que nos impulsiona a continuar compartilhando histórias que importam. Histórias comoventes onde os corações se conectam. Enviou-lhe uma pequena estrela esculpida. Uma estrela? Ela sussurrou. Por esperança, ele respondeu. Pela luz que você trouxe para nossas vidas. Carol, você quer se casar comigo? Você quer ser nosso lar? Ela piscou para conter as lágrimas, o riso preso na garganta. Sim, ela respirou. Sim, Nathan. 1000 vezes sim. Noah correu de volta bem a tempo de ver Nathan colocar o anel no dedo dela. Somos uma família agora? Perguntou ele, olhos esperançosos procurando os dela. Carol se ajoelhou e o puxou para seus braços. Sempre fomos, querido. Nathan se juntou a eles, envolvendo os dois em seus braços. Ficaram assim, os três, emoldrados pelo céu e pelo mar. Mais tarde, Noah desenhou na areia molhada com um graveto 3 bonecos de palito de mãos dadas sob um sol sorridente. Acima deles, em letras irregulares, ele escreveu: Minha família. Nathan leu as palavras e então se virou para Carol. Eu tive tanto medo uma vez. Medo de confiar, de sentir. Mas você valeu a pena o salto. Ela se encostou nele. Você também. Obrigada por assistir a esta história comovente. Se você acredita que a gentileza pode mudar uma vida e que o amor genuíno pode curar até as feridas mais profundas, então você está no lugar certo. Não deixe de assinar o Soul Stirring Stories para mais contos emocionantes, inspiradores e comoventes, criados especialmente para você. E se essa história te emocionou, deixe um comentário. Adoramos ouvir sua opinião. Seus sentimentos são o que nos impulsiona a continuar compartilhando histórias que importam. Histórias comoventes onde os corações se conectam.